paz do nosso Senhor Jesus, espero que estejam todos bem. Hoje vamos estar a ver Lucas capítulo 1. Vamos fazer a nossa oração pedindo ao Espírito Santo que venha direcionar a cada um de nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ó Espírito Santo, nesse momento, meu Pai, eu te peço que seja o Senhor guiando esse estudo, que seja o teu nome exaltado e glorificado. Oh, meu Pai, não me deixe falar nada que não agrada ao Senhor, mas sim aquilo que o Senhor quer entregar em cada coração aqui presente, meu Pai, porque só o Senhor conhece o que está a passar dentro de cada um de nós. Então, nesse momento, meu Pai, dá a cada um a água viva que vem da Tua Palavra, que vem do Teu Santo Espírito, meu Pai, para que possamos sair desse estudo renovados. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Então, em Lucas capítulo 1, fala da passagem, há uma passagem que fala onde Zacarias, que era um servo de Deus, certo? E teve uma visão com o anjo. Só que aqui nos fala da incredulidade de Zacarias, mesmo sendo um homem de Deus, um homem que fazia a obra de Deus, um homem que cria em Deus, mas não cria que Deus podia fazer um milagre na sua vida. Um homem que orava pelos outros, certo? Pela angústia dos outros, pelas bênçãos dos outros e vice-versa, mas não acreditava que Deus podia fazer por ele. Ele acreditava que Deus podia fazer para todos, mas por ele não. Por quê? Porque o seu milagre parecia algo impossível. Mas nós temos que entender que o nosso Deus é um Deus de impossível. Entende? O que Deus faz são coisas que à vista do homem é impossível, mas para ele nada é impossível. Então, Zacarias aqui vivia em como eu posso dizer? A situação de Zacarias já é o seguinte: Zacarias desejava ter um filho, tanto ele como a mulher, só que já estavam avançados de idade. A idade que eles tinham já é uma idade onde não poderiam reproduzir, não podiam mais ter filhos. Então, de repente, chega o anjo, fala, Zacarias, vais ter um filho. Então, é como, por exemplo, como Deus nos dá uma palavra, fala assim, olha, vou fazer isso na tua vida, vou te prosperar, e eu sou contigo, vai em frente que eu também estarei aí contigo, faça isso, faça o outro, não desista, eu vou colocar todos os teus inimigos caindo por terra, assim, às vezes, nós temos uma palavra de força. Eu várias vezes tinha palavra de força para outras pessoas. Tinha palavra de ânimo, palavra de fé, palavra de determinação, para fazer com que outra pessoa se levantasse. Mas eu não acreditava que Deus podia fazer na minha vida. Eu podia aconselhar outros, olha, faz isso, faz o outro. Deus é a tua vida, Deus é contigo, ninguém vai ser contra ti se tu obedeceres a Deus. Eu dava a palavra de força para o outro. E eu via as pessoas avançar na sua vida. Eu via pessoas a ter essa determinação, a ter essa força para a sua vida, para salvar o seu casamento, para a saúde, para a vida financeira e vice-versa. Mas eu não acreditava que Deus podia fazer na minha vida. E às vezes nós nos questionamos por que Deus não faz na minha vida, eu oro por outro e Deus faz na vida do outro. Simplesmente quando toca orar por nós mesmos, nós muitas vezes duvidamos, pois já estamos cansados de orar, já estamos cansados de decepções, já estamos cansados de bater numa porta e essa porta nunca abre, ou se abre, de repente nos jogam a porta na nossa cara. Então, e muitas vezes nós vivemos a posição que estava vivendo Zacarias aqui. No sentido de que Deus coloca na sua palavra promessas que vai fazer na nossa vida, vai restaurar nosso casamento, a nossa vida financeira, a nossa saúde e vice-versa. Mas nos custa crer. Temos essa incredulidade de crer que Deus pode fazer na nossa vida. Pensamos que Deus pode fazer na vida de todo mundo. Tudo aquilo que obedece a Deus, Deus vai fazer na sua vida. Mas na nossa vida Deus não vai fazer. Por quê? Porque já entra esse espírito de incredulidade, esse espírito de negatividade que Deus não vai fazer na nossa vida. Vai fazer na vida de todo mundo, mas na nossa vida não. E agora acaba para nós. Por que Deus não vai fazer na nossa vida? Se nós estamos a andar no caminho correto, estamos a aconselhar os outros também para que venham no caminho correto, certo? E por que Deus não vai fazer na nossa vida? Qual é a diferença? Porque Deus não tem filhos preferidos. Deus não tem filhos prediletos. Todo aquele que obedece a Deus, todo aquele que entra na obediência à palavra de Deus, Deus é com ele. Deus é com ele. Então não podemos pensar que não, Deus faz em todo mundo, mas não faz em mim. Porque a minha mentalidade também era assim. E às vezes vem esse tipo de espírito na nossa mente. De pensar, Deus fez na vida da outra, na vida do outro, mas na minha vida Deus não faz. Não sei porquê. Não sei porquê. Simplesmente porque há uma incredulidade, há dúvida. E quando há dúvida, Deus aí não trabalha. Desculpa, porque Deus não trabalha com a dúvida. Deus é certeza. Ou sim ou não. Acabou. Mas Deus com a dúvida não trabalha. Sempre quando há dúvida, é porque Deus não está aí. E quando temos dúvida, não é fugir de Deus, mas sim falar, meu Pai,
retira de mim toda essa dúvida que não deixa o Senhor trabalhar em mim, que não deixa as coisas na minha vida avançar. O Espírito Santo vem e tira. Tenho certeza que ele vai tirar essa dúvida. E tu vais sentir que essa dúvida vai ir embora em nome de Jesus, para a honra e glória do nome dele. Então, Zacarias, mesmo sendo um homem de Deus, mesmo sendo um homem fiel a Deus, e daquele como uma mulher, eles obedeciam a Deus, eles iam assim, eles andavam de acordo com como Deus queria que eles andassem. Então eram pessoas que agradavam o coração de Deus. E nós às vezes também somos assim, somos pessoas que agradam o coração de Deus, mas somos incrédulos. Porque o milagre que estamos a esperar parece um milagre impossível. Então não acreditamos que Deus vai fazer. Entende? Então é por isso que aqui fala assim. E uma vez que o anjo falou para ele que ia ter um filho, Zacarias não acreditou. Então Zacarias, quando está, e no versículo 18, Lucas capítulo 1, no versículo 18, Zacarias fala assim: disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho e a minha mulher avançada de idade. Então aqui, às vezes também falamos assim: como Deus vai fazer isso? Se eu não tenho tostão no bolso, como é que Deus vai dizer que eu só vou ser uma empreendedora? Se eu não tenho tostão no bolso, como é que Deus vai dizer que vai me ajudar a pagar esse crédito? Vai me dar como é que eu vou dizer, fonte de rendimento para que eu possa pagar minhas contas. Como é que vai ser isso se eu não tenho nada? Como é que Deus vai ajustar meu casamento se cada vez parece que o meu marido, a minha esposa está mais no vícios, está mais rebelde e tudo parece que está a ponto de ser um divórcio? Como é que Deus vai restaurar isso? Como é que Deus vai restaurar a minha saúde se parece que a minha saúde cada vez vai pior? É cancro para aqui, é diagnóstico negativo para aí. Como é que Deus vai fazer isso? É impossível. Como é que Deus vai fazer isso, mas o outro? É impossível. Então, Zacarias, mesmo confiando em Deus, mesmo sendo um homem de Deus, ele duvidou. Por quê? Porque ele olhou pela vista, olhou pelo seu cenário, não por aquilo que Deus podia fazer. Nós às vezes também somos assim, olhamos pelo nosso cenário, por aquilo que estamos a viver. Então, por ver o nosso cenário, não colocar a vista espiritual, não pedir ao Espírito Santo: olha, não tenho nada aqui que pode dar certo, não vejo nada aqui que pode funcionar, mas coloca a minha vista no Senhor, coloca-me centrada no Senhor, para que tudo que eu venha fazer seja o Senhor a me guiar. Porque o meu cenário mostra tudo o contrário. O meu cenário mostra que estou a ponto de um divórcio, mostra que eu estou a ponto de uma falência, para viver na miséria, mostra que a minha saúde está deteriorizada, cada vez está pior. Então, meu Pai, coloca meus olhos no Senhor. É diferente. Então aqui, Zacarias, mesmo sendo um homem de Deus, ele perguntava assim: eu já estou velho, a minha mulher é avançada de idade, como é que Deus vai fazer? Nós muitas vezes queremos entender como é que Deus vai fazer coisas na nossa vida, em vez de deixar Deus descansar. Como é que Deus vai levar meu filho, meu marido, a minha esposa para a igreja, ou para ser obediente a Ele, se cada vez é pior? Deixa Deus trabalhar. Deus sabe todas as coisas, nós somos limitados. Quando deixamos que Deus trabalhe, não é porque Deus não pode trabalhar, mas quando se deixamos que Deus trabalhe, as coisas avançam, porque depois Deus começa a trabalhar e começamos a colocar nossas mãozinhas. Deus quer fazer com que esse familiar venha se fortificar, venha entender que o egoísmo, a prepotência, a arrogância não vai levar a nenhum lado. Nós, de repente, quando vemos o familiar sofrer, já estamos aí colocando na mão. Não, vamos orar. Vamos orar, pedir a Deus misericórdia, mas vamos deixar lá quietinho para que Deus trabalhe. Porque assim como esse familiar vai se fortificar, vai entender que esse caminho é mau. Mas cada vez que Deus está a mostrar a esse familiar, a essa pessoa, que esse caminho é mau, vamos lá, colocamos a mãozinha para ajudar porque sentimos pena, o familiar, a pessoa vai continuar no erro. É assim como funciona. Ou deixamos Deus trabalhar, ou trabalhamos nós mesmos. Mas vai ser frustração, não é certo? Ok? Então, Zacarias não acreditava que Deus ia fazer. Porque ele queria, faz muito tempo que ele pedia um milagre para esse filho. Mas não acreditava que Deus ia fazer. Entende? Então aqui fala assim: e respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e a dar-te essas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Então Zacarias ficou mudo. Zacarias, por não crer a Deus, ficou mudo. Sabe por quê? Porque nós muitas vezes, quando Deus quer trabalhar, nós sabemos, às vezes sabemos o caminho que Deus vai percorrer. Não tudo, mas sabemos o que Deus vai fazer na nossa vida. Sabemos a bênção que Deus vai fazer. Sabemos que Deus vai restaurar esse homem, essa mulher. Que Deus vai restaurar nossos filhos, que Deus vai restaurar nossa vida financeira, nossa saúde. Mas como a nossa boca
não consegue ficar calada. Muitas vezes, Deus trabalha no silêncio. Porque sabe que se não trabalhar no silêncio, vamos começar a bênção antes de ter a bênção na mão. E aí onde começa a inveja, aí onde começa pessoas a colocar maus olhos e palavras contrárias, palavras negativas sobre a nossa bênção. Então Zacarias ficou mudo para que não pudesse falar, para que não pudesse ir lá contar a bênção antes da a bênção chegar na sua mão. Entende? E também assim acontece conosco, que Deus não nos deixa ver muitas coisas porque sabe que vamos levar a bênção, ou seja, vamos levar a bênção na frente, que todo mundo possa ver uma bênção que ainda não existe. Então, vamos pedir a Deus para cobrir a nossa bênção com o sangue de Jesus. Ainda não chegou, mas para cobrir com o sangue de Jesus. E se desconfiarmos que bênção Deus vai dar, normalmente não conseguimos saber que bênção Deus vai dar, porque sempre Ele faz de surpresa. Mas se Deus já mostrou que bênção Ele vai dar nos próximos dias, vamos calar nossa boca. Vamos calar nossa boca. Deixar que a bênção venha junto com o abençoador e aí vai fluir de uma outra forma. Mas normalmente queremos falar, normalmente queremos aí contar tudo o que Deus vai fazer. E por isso de repente, pá, fica tudo estancado, não acontece por quê? Porque já falamos antes da hora. Ok? Porque nós não sabemos o que está dentro do coração das pessoas. Tem pessoas que quando nós comentamos que Deus vai abençoar em tal área, a pessoa vem e ora por nós. Mas tem pessoas que por inveja, por cobiça, começam a ter maus pensamentos, falam assim, oxalá não consiga, oxalá não avance. E depois as coisas não avançam. Depois começamos a ter lutas para ter essa bênção na nossa mão e não entendemos porquê. Porque já falamos demais, já comentamos com quem não devíamos comentar, já estamos a falar coisas que não devemos. E isso atrasa a bênção, não é porque Deus não quer dar, Deus já deu a bênção. Mas por colocar na nossa boca sempre palavras e ubicar onde não tem que ser, falar com pessoas que não tem que ser, automaticamente essa pessoa começa a travar a bênção. Não é porque essa pessoa tem poder, simplesmente que sentimentos maus apodrecem os ossos. Sentimentos maus também têm força. Então, por isso que nós temos que estar revestidos com o sangue de Jesus. Mas mesmo estando revestidos com o sangue de Jesus, temos que entender que a bênção, por enquanto não chegar, a nossa boca vai ter que ficar caladinha. Pedir a Deus só que cubra a nossa bênção com o sangue de Jesus. Entende? E aí vamos ver a manifestação de Deus na nossa vida. Mas para isso, temos que descansar em Deus. Para isso, temos que deixar que seja o Espírito Santo a nos guiar. Por isso, Zacarias ficou mudo. Por quê? Até o menino nascer, ele não falou, porque Deus sabia que Zacarias, com a sua incredulidade, também ia contaminar a mulher. Ia falar assim, olha, Deus disse que vamos ter filho, mas nós somos velhos. Tu já estás seca, como é que vamos ter filho? Como é que vai ser isso? Então, para não estar contaminando tanto a ele e como os outros, então ficou mudo. E às vezes também assim como nós temos que ficar mudos, calados, para não contaminar tanto a nós mesmos, atrasando a nossa bênção, e também contaminar os outros também. Entende? Porque a incredulidade faz com que as coisas não avancem. Porque aqui no versículo, e continuamos no capítulo 1, não? Mas no versículo 63 fala assim, e pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo, o seu nome é João. E todos se maravilharam, porque aí no momento em que estavam a perguntar, não, que o menino nasceu, perguntavam, e como é que vai ser o nome dele? Então, e João pegou uma tabuinha, como não podia falar, não, ficou mudo esses 9 meses durante a gestação da mulher, pegou uma tabuinha para escrever o nome do menino. Então, colocou, o seu nome é João. Mas automaticamente fala assim, e logo a boca se abriu e a língua lhe soltou e falava louvando a Deus. Então aí, automaticamente, quando ele escreveu o nome do menino, a sua língua se destravou. A boca já podia falar, ele já podia dizer aquilo que durante 9 meses não conseguiu dizer. Mas cá para nós, se Deus deixasse Zacarias falar, Zacarias só ia falar asneira. Zacarias só ia contaminar a fé da mulher, porque aqui podemos ver que a mulher estava firme na sua fé. Mas às vezes nós mesmo contaminamos o outro, às vezes vem o outro também nos contaminar. É por isso que nós temos que ficar silêncio. Deus vai dar uma bênção, silêncio. Deus já colocou na sua palavra uma palavra de fé que vai restaurar a nossa casa, a nossa família, a nossa vida financeira, porque ela é a nossa vida. Vamos confiar em Deus. A nossa saúde, vamos confiar em Deus, mas no silêncio, porque é no silêncio que Deus trabalha. Okay? Deus não trabalha no barulho, Deus não é Deus de bagunça, não é Deus de confusão. Então nós temos que parar e pensar como está a ser o nosso comportamento perante a espera da nossa bênção.
E se estamos com ansiedade, vamos descansar em Deus. Vamos deixar que seja o Espírito Santo a mostrar o caminho, que seja o Espírito Santo a direcionar-nos, e não nós da nossa própria força, no nosso próprio entendimento e sabedoria. Ok? E para a honra e glória dele, ele vai fazer coisas grandes na nossa vida. Mas para isso, vamos deixar essas pessoas incrédulas. Meu pai, eu confesso que eu sou incrédula, mas coloca a confiança no Senhor entre mim. Que eu venha crer nas tuas promessas e não nas minhas dúvidas. Que eu venha ter certeza no Senhor e não carregar de dúvidas. O Espírito Santo é fiel para dar essa certeza e essa confiança nele. Ok? Mas para isso também tem que ter uma obediência à sua palavra. E lembre, seja o que for que Deus vai abençoar, fechamos a nossa boca. E se já falamos da nossa bênção, ok, aí estamos a tempos de pedir ao Espírito Santo que perdoe pela nossa boca e descontrolar, nossa língua descontrolada, que cubra a nossa bênção com o sangue de Jesus e que a partir de hoje possamos fechar nossa boca e esperar até a nossa bênção chegar. E que a novidade, a notícia da nossa bênção não seja dada pela nossa boca, mas sim que seja visto pelos homens, porque aí já é Deus quem vai mostrar, não somos nós, ok? Para a honra e glória do seu nome. Então vamos agradecer ao Espírito Santo por mais uma direção. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nesse momento entregamos tudo nas tuas mãos, meu Pai. Por vezes o Senhor quer abençoar, mas nós, a nossa língua vai na frente. Começamos a falar de bênçãos que ainda não temos na nossa mão. E isso faz com que a bênção fique trancada, faz com que a bênção, meu Pai, não chegue às nossas mãos. Então, nesse momento, Espírito Santo, pedimos perdão por tudo aquilo que temos falado. Também te pedimos que nesse momento o Senhor nos direcione a cada passo, para que possamos estar em silêncio até a bênção chegar às nossas mãos. E uma vez chegando nas nossas mãos, meu Pai, ensina-nos a administrar. Ensina-nos em cada passo que vamos a dar, meu Pai, que entendamos que a bênção tem que estar acompanhada do nosso abençoador, que é Jesus Cristo, meu Pai. Então que nesse momento, meu Pai, tudo aquilo que não vem do Senhor cai por terra, no nome de Jesus. Tudo aquilo que vem para atrasar nossas bênçãos, meu Pai, entregamos nas tuas mãos para que seja o Senhor arrancando e destruindo toda a maldade, meu Pai. Toda palavra contrária que pessoas falaram nas nossas costas, meu Pai. Palavra de negatividade, de destruição, meu Pai. Que muitas vezes não avançamos porque tem pessoas colocando praga sobre a nossa vida, meu Pai. Seja desfeito toda praga, seja desfeito toda maldade, meu Pai. Seja desfeita toda palavra contrária, toda palavra, meu Pai, que seja de negatividade, meu Pai, seja desfeito no nome de Jesus. E a partir de hoje, meu Pai, que o Santo Espírito venha nos lavar com o sangue de Jesus, para que tudo aquilo que nós toquemos, tudo aquilo que nós falemos, meu Pai, seja para a honra e glória do Teu nome, meu Pai, seja guiado pelo Teu Espírito Santo. Não nos deixe falar nada que não agrade ao Senhor, não deixe falar nada que venha a ser de nossa destruição, mas sim que seja o Teu Santo Espírito a direcionar a cada dia. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou deixar um louvor aqui embaixo para fortalecer ainda mais a nossa comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. E lembre sempre, toda bênção tem que estar acompanhada do abençoador. E se a bênção ainda não chegou, caladinhos. Deixa que seja o Espírito Santo revelando aos outros o que Ele vai nos dar. E se já falamos da nossa bênção, não vamos sentir medo agora. É só pedir ao Espírito Santo, cubra a nossa bênção com o sangue de Jesus, contra toda inveja, toda maldade, toda cobiça, toda palavra contrária, toda palavra de destruição, toda palavra de negatividade. Cubre com o sangue de Jesus, para que a partir de hoje eu possa ser guiada pelo Teu Santo Espírito e não pela minha emoção nem sentimento, ok? Deus vos abençoe. Vou deixar um louvor aqui embaixo para fortalecer ainda mais a nossa alma com Cristo Jesus. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, um excelente dia para vocês. Dia abençoado.